Olá pessoal, nesse vídeo então eu vou gravar mais uma parte do Jesus Recordado, do James Donn, já se encaminhando aí para a finalização do livro, né? Então esse vai ser o capítulo 17, lá na página 1030. Então, se de fato Jesus nutria uma esperança pela restauração de Israel, o que parece ser evidente, né? Então seria inevitável que ele fosse para Jerusalém, porque Jerusalém era o centro espiritual de Israel e então é provável que ele visse que a cidade desempenhava um papel fundamental para a realização dessa esperança. Jesus evidentemente previu de fato que sua missão não seria aceita em Jerusalém. Ele seria preso e entregue ao poder das autoridades romanas. No entanto, ele parece ter abraçado esse risco como parte do plano divino. Jesus dificilmente poderia ter realizado a ação simbólica no templo de derrubar os cambistas e anunciar a destruição do templo de Salomão, sem estar totalmente ciente de que ele ali estaria lançando um desafio às autoridades. Ele sabia disso. Tampouco ficaria surpreso com sua prisão e as acusações lançadas contra ele. Jesus seria uma pessoa extremamente ingênua se não tivesse previsto onde essas ações e a oposição provavelmente terminaria, principalmente diante da morte de João Batista, né, que morreu. Né? Em Marcos 10:39, Jesus profetiza que João e Tiago beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo que estou sendo batizado. Segundo James Donn, essa profecia não se cumpriu totalmente, porque de fato Tiago foi martirizado no ano 44, mas João viveu até a época de Trajano, no ano 100, segundo Irineu, em Contra Heresias. Em Mateus 10:34, Jesus diz: Não pensem que eu vim trazer a paz ao mundo. Eu não vim trazer a paz, mas vim mais a espada. Essa mensagem ela está se referindo ao sofrimento e à violência que está sendo submetido o reino dos céus, né? O Jesus. Em Lucas 12:49, quando dos momentos finais de Jesus em Jerusalém, ele diz aos apóstolos: Vem trazer fogo à terra. Passagem que encontra paralela no Evangelho de Tomé. No dito 10, ele diz assim: Lancei fogo sobre o mundo, e veja, estou guardando até que esteja em chamas. Segundo James Dunn, essas passagens remetem a Mateus 10:34, como um eco da profecia de João Batista, quando João Batista disse assim: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, Mateus 3:11 diz: Foi o Batista, podemos nos lembrar, quem trouxe a metáfora do batismo, como uma imagem da grande tribulação por vir, na qual ele esperava que seus ouvintes estivessem imersos. Então, essa associação de batismo com fogo, isso vem do João Batista e Jesus assumiu isso também. O fato de duas das três imagens chave da previsão de João Batista, que é o batismo e o fogo, reaparecerem em Lucas 12:49 na boca de Jesus, com um efeito semelhante, em uma combinação não diferente, ou seja, em ambos os casos estão predizendo uma intensa tribulação, dificilmente pode ser considerado acaso ou mera coincidência. O mais provável é que Jesus tenha sido lembrado como alguém que fez eco deliberado à metáfora de João Batista, de fogo relacionado ao batismo. Há pouco espaço para dúvidas de que Jesus realmente previa a rejeição de sua mensagem em Jerusalém, um destino semelhante ao dos profetas, o sofrimento como um homem nas mãos dos homens, o cálice do sofrimento, que seria totalmente envolvido na tribulação final. Quanto ao sentido que Jesus deu à sua morte, já havia a ideia de que o sofrimento do justo pudesse marcar o fim do sofrimento do povo de Israel. Como, por exemplo, os mártires macabeus, eles trabalhavam com esse conceito, já manifestavam esse conceito. Jesus foi influenciado pela forte tradição dentro da sabedoria e do pensamento apocalíptico judaico em relação aos justos sofredores, como parece provável. Então, é inteiramente possível que ele tenha falado do seu próprio sofrimento dentro dos mesmos princípios. Jesus via na visão de Daniel capítulo 7
uma predição dos sofrimentos que ele deveria sofrer como representante de Israel, em nome da nação de Israel. Ele se via como filho do homem, anunciado pelo profeta Daniel, filho do homem sofredor. A perspectiva da morte como um batismo, que aparece na tradição de Jesus, é retomada por Paulo, mas não se trata de uma criação paulina. Isso já está na tradição de Jesus. Paulo só pôde falar de um batismo na morte de Cristo apenas porque ele estava ciente dessa tradição, de que Jesus já havia falado de sua morte como um batismo. O tema do Messias sofredor aparece também em Isaías 52, cujos sacrifícios seriam vicários, vicários no sentido Jesus pagando pelos pecados dos outros. Isso está em Isaías 52. Em Marcos 10, 45, dar a sua vida em resgate por muitos. Né? Jesus se coloca assim, dando sua vida em resgate por muitos. Isaías 53, 10, faça da vida dele uma oferta pela culpa, assim justificará a muitos. Marcos mostra uma influência muito forte de Isaías. Uma outra perspectiva que James Dunn apresenta é de entender o sacrifício de Jesus como um sacrifício de renovação da aliança nos termos do Êxodo 24:8, quando Moisés tomou o sangue do cordeiro e o derramou sobre o povo e disse: vede o sangue da aliança que o Senhor fez conosco. Jesus pode muito bem ter entendido sua morte como sacrifício que traria uma nova aliança, aquele pacto há muito prometido. Nos Targums, tanto o sacrifício da aliança como o sacrifício expiatório aparecem juntos. Então são dois conceitos juntos: o sacrifício da aliança e o sacrifício para expiar o pecado do povo de Israel. Eles aparecem juntos, como também na descrição do Cordeiro Pascal como sacrifício. Jesus pode ter visto a sua morte como sacrifício que renovou a aliança, ou trouxe a efeito uma nova aliança. Ele esperava também compartilhar seus benefícios dessa nova aliança, provavelmente numa existência pós-morte, de modo que ele não via sua morte como uma derrota, mas como um prelúdio para a construção dos propósitos, consumação dos propósitos de Deus. Ou seja, seriam as dores do parto da era que estava por vir, o meio pelo qual o reino dos céus viria. Se assim for, presumivelmente ele esperava ser justificado após a morte e compartilhar as alegrias contínuas do reino, daquele reino. Nos evangelhos, o vago termo ressuscitou depois de 3 dias, ele acabou se transformando em pouco tempo em ressuscitou no 3º dia. O tema da ressurreição dos mortos aparece também em Isaías 26, em Daniel 12. Era uma crença firmemente abraçada pelos fariseus, segundo Atos 23, 6. E Flávio José fala disso também. Jesus, portanto, esperava a sua vindicação por meio da ressurreição. Se Jesus esperava a ressurreição, presumivelmente era para participar da ressurreição geral e final dos mortos. Era assim que ele estava se anunciando. A probabilidade permanece, entretanto, de que qualquer esperança de ressurreição nutrida que Jesus tivesse de si próprio era a esperança de participar na ressurreição final dos mortos. Jesus viu o clímax da sua missão como o clímax para o propósito escatológico de Deus, ou seja, o reino dos céus viria então para o julgamento dos vivos e dos mortos. É isso então, muito obrigado.